O Evangelho, segundo registrou João, capítulo de número 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Verso 11, né? Até aqui esta leitura. É, ontem, que foi a primeira, uma introdução a esta mensagem que está no meu coração compartilhar com vocês, uma sequência dos sinais operados por Jesus, registrados por João aqui neste evangelho, tá bom? E que são 7, e que nós vamos aqui então explanar para os irmãos, extrair as lições para as nossas vidas. E então ontem eu fiz essa introdução. E agora esse é o primeiro sinal, uma festa de casamento que todo mundo conhece aqui. Jesus e a sua família e também os seus discípulos estavam presentes nesta festa, pois haviam sido convidados, possivelmente eram de parentes próximos, e ali estavam. Então chega o momento em que o melhor da festa havia acabado. Nós estávamos numa festa aí de casamento a semana passada, e o irmão Marcelo até fez uma brincadeira e uma analogia, né? Que na época de Jesus, o melhor da festa era o vinho, e isso aí acabava com a alegria da festa. E aí o Marcelo brincou que, na realidade, nos nossos dias, não pode acabar a Coca-Cola, né? Acaba a Coca-Cola, acabou a festa, tá bom? Então, uma analogia apenas nessa, para nós fazermos essa comparação da importância que tinha o vinho para eles naquela ocasião, naquela cultura. E quando Jesus tem o conhecimento disso, ele então até tem uma expressão com a mãe dele, né? Aqui dizendo, mulher, que tenho eu contigo. Às vezes até parece grosseria, mas não. Aqui era uma forma de expressão daquela época. Também hoje, se nós, por exemplo, fôssemos transportados para aquela época, né, nos primeiros séculos da igreja aí, e nós utilizássemos essas expressões que nós temos hoje, principalmente de jovens, né, utilizado lá, todos estranhariam, o que também é estranho para nós hoje, como aqui está escrito, mas não é falta de educação, não é falta de respeito, é uma expressão daquela época. Embora Jesus tivesse falado isso, a Maria orienta ali os empregados
a fazer tudo aquilo que Jesus mandasse fazer. E aqui está o primeiro ponto desta mensagem para nós extrairmos a lição. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor Jesus. Maria olha para aqueles homens e fala para eles: tudo o que ele vos disser, fazei. Ou seja, obedeça, por mais absurdo que pareça. Maria parecia que já estava habituada com a forma do Senhor Jesus agir. Aliás, era o filho dela, né? Que agora já estava aí com mais ou menos os seus 30 anos, e ela já sabia muito bem como se comportar. E ela passa isso aos empregados, dizendo: se ele mandar, não questione. A primeira lição, irmãos, nós temos aprendido a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta disposição de quando o Senhor Jesus ele nos manda fazer alguma coisa, nós estarmos prontos a fazer? Ou nós ficamos analisando, pensando aí a respeito das situações, das circunstâncias, das possibilidades, da nossa condição humana? Não, não é para ficar, é para obedecer. Se o Senhor Jesus mandar fazer, faça, porque algo maravilhoso, extraordinário vai acontecer. Ora, se for para ficar analisando as coisas, você não vai viver o sobrenatural, você não vai viver o milagre, você não vai viver o novo que Deus tem para você. Algo novo, maravilhoso, não tem como, porque fica analisando as possibilidades. E aí Jesus manda fazer, mas eu vejo, não tenho dinheiro, não tenho capacidade, não tenho tamanho, não tenho isso, não tenho aquilo, não sou reconhecido. Larga a mão dessas coisas. Tire tudo isso de lado. Ouviu a voz do Senhor Jesus? Coloque a mão no arado, coloque a mão na obra, vá fazer o que Ele te mandou fazer. Esta é a nossa parte. Esta é a parte humana, de se levantar e ir para fazer. Hoje nós temos observado na igreja muita limitação do povo de Deus, tá bom? De não receber, de não vivenciar as promessas de Deus. Não que não as tenha, tem. O povo tem promessa de forma geral e também individual. Mas não experimenta. Por quê? Porque não quer sair de uma zona de conforto, porque não quer se posicionar. Os problemas sufocam, as limitações determinam como eu vou me comportar, como eu vou agir, como eu vou pensar, como vai ser o meu dia hoje. São os problemas que norteiam os meus passos, que norteiam os meus sentimentos. Eu tenho que aprender a me livrar dessas coisas. E a programação Jesus de Salvação está aqui, com a palavra de Deus para te orientar, para te ensinar isto. A ter um posicionamento primeiro em você mesmo, com você mesmo. Depois você vai pensar nas coisas em relação a Deus, mas se posicione, tome decisões, assuma responsabilidades. Seja homem de verdade. Então, aqui Maria olha para aqueles serviçais que ali estão, o que ele mandar, ela não sabia. Ela nem sabia o que ele faria. Mas a determinação é: obedeça. Quando ele falar, faça o que ele mandar fazer. E aqueles homens, então, recebem aquela orientação. E o verso de número 6 diz que ali estavam 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Verso de número 6. E que ali, então, cabiam 2 ou 3 metretas. Olha só, que estavam ali para que servisse para a purificação dos judeus. Aproximadamente 22 litros de água dentro de uma talha daquela. Primeiro, nós precisamos entender essa situação cultural daquela época. Judeus,
Eles não participavam de festa, eles não participavam, eles não iam comer nada, sem que antes eles lavassem as suas mãos. Então observe isso aqui, tá bom? Ali era para a purificação dos judeus, ou seja, cumprir determinações impostas pela lei, que não deveria comer nada sem antes lavar as mãos. Vocês lembram daquela passagem que os discípulos estavam comendo espigas e milhos e então aqueles homens questionaram os fariseus, judeus ali, sacerdotes, questionaram os religiosos, questionavam ali os discípulos por comerem sem lavar as mãos, porque estavam se tornando imundo por essa razão. Então Jesus vai trazer o ensinamento que, na realidade, macula o homem, torna o homem imundo, não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai da sua boca, aquilo que está dentro do coração do homem. Né? É isso que vai manchar o homem, que vai macular o homem, é aquilo que sai. Muitas das vezes preocupado com a forma de agir aqui fora, mas lá dentro está uma podridão terrível. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós falamos, como falamos, naquilo que pensamos, como agimos. Por isso que a palavra de Deus está nos orientando. Então, aquelas 6 talhas, ela tinha um propósito ali naquela festa, que era, então, a purificação dos judeus. E como todos já estavam na festa, aquelas talhas estavam vazias, porque já haviam utilizado aquelas águas. E Jesus, então, chega ali, manda encher, e eles vão obedecer. Ninguém vai questionar, porque já receberam a orientação. Não se questiona o mestre, se obedece. Então, vamos encher essas talhas. Embora já esteja da metade da festa para o seu final, aquelas festas geralmente duravam às vezes dias, né? Não era uma festa como nós fazemos hoje que dura 3, 4 horas. Naquela época as festas duravam dias, tá bom? Dependendo do poder aquisitivo e a semana, tá bom? Então aquilo ali já estava indo do meio para o final da festa, naquela ocasião. Então as talhas já estavam vazias. E ali eles obedecem, enchem aquelas talhas até em cima. E depois disso, Jesus olha para eles: agora tirai e levai ao mestre-sala. Ora, mas que coisa estranha é essa? Manda encher e agora nós enchemos. E agora manda tirar e levar para o mestre-sala a água. Ora, o mestre-sala está precisando de vinho, não de água. Como que este homem agora nos manda tirar a água e levar ao mestre-sala para ele experimentar? Mas, de novo, a orientação não era para questionar, era para obedecer. Então, a ênfase hoje desta mensagem é a obediência à palavra, às ordens, ao comando, à determinação do Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor e nós somos servos. Não há momentos que nós queremos inverter essa posição, em que nós queremos controlar a situação. Nós não podemos controlar situação nenhuma. Nós não podemos questionar nenhuma situação, porque nós não somos senhores, nós somos servos. E servo deve aprender a obedecer. Se o servo não obedece, ele é um péssimo servo. Agora, o servo obediente, muito bem, agrada ao seu senhor. E aqueles homens, então, pegam daquelas águas que ali foram postas e levam ao mestre-sala, que quando chega até eles, até o mestre-sala, ele não está sabendo de nada. Ele está ali para experimentar o vinho. O vinho que vai ser servido, primeiro ele experimenta, para depois servir aos convidados, tá bom? Para servir coisa boa. E agora é trazido água. Tá bom? E imagina a situação dos serviçais, dos empregados. Estão levando água e o mestre-sala vai experimentar água. O que pode acontecer conosco? Qual a palavra que vai vir para nós? Mas aqueles homens estão ali em obediência, debaixo de uma palavra de Jesus. Que maravilha, irmãos, quando nós andamos debaixo de uma palavra do nosso mestre.
Nós saímos de um ponto A e vamos até o ponto B. Quando saímos do ponto A, nós saímos com algo material, com algo físico, com as nossas limitações. Eu me lembro de Abrão, quando o Senhor Deus disse para ele: levanta-te, sai do meio, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele não questiona, ele pega e sai. Olha, perceba que pessoas que vivenciaram grandes milagres de Deus, grandes milagres de Jesus, foram pessoas que simplesmente obedeceram, não questionaram, obedeceram. Eu me lembro aqui do Novo Testamento, daqueles 10 leprosos, quando se apresentaram diante de Jesus e quiseram receber ali a cura, a libertação, Jesus olha para eles e fala o seguinte: vai e se apresentam lá diante dos sacerdotes, levem as ofertas que a lei determina. E aqueles homens saíram. Jesus não fez uma oração em especial, eles pegaram, saíram e foram. E no meio do caminho estavam limpos, curados. E até um deles retornam para agradecer ao Senhor. Então eu não vou entrar nesse ponto porque não é o foco da nossa mensagem, mas sim a obediência à palavra de Jesus. É o andar debaixo da sua determinação. E aqui então, quando o mestre Sala, ele experimenta, ele chama o esposo e vai dizer ao esposo: olha, engraçado, todas as festas que eu faço, o dono da festa, o esposo, ele coloca primeiro o bom vinho e lá no finalzinho o inferior, porque aí já estão todos alegres, né? Não estão nem sentindo o sabor direito, não vão fazer diferença entre a qualidade do vinho. Mas você fez o contrário. Você reservou para o final o melhor vinho. Percebo que ele ao tirar da taça servida ali pelos empregados, não é mais água, é vinho. Em que momento aconteceu esta transformação? Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha o sinal que Jesus operou, totalmente contrário à água que não tem cor, água que não tem cheiro e água que não tem sabor. E o vinho, totalmente o contrário dessas três coisas. Cor forte, cheiro forte, o sabor é forte, totalmente diferente. O poder da manifestação daquele que é o Criador de todas as coisas. É uma manifestação de que ele, sendo o Criador, ele controla tudo. Ele criou a água e ele criou a uva, de onde vem o vinho. Então fazer o processo inverso de um e de outro, para ele não tem diferença. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor. Então o mestre Sala, abismado com aquilo, e o esposo também sem entender nada, mas voltaram a se alegrar. A festa volta a ter alegria. A festa volta a ter um novo ânimo. Por causa do quê? Por causa do milagre que Jesus operou. Jesus transforma a água em vinho. Meus irmãos, quantas aplicações nós podemos trazer para vocês em relação a esse texto nos dias atuais. Jesus está conosco. Você tem chamado Jesus para fazer parte dos teus projetos, do teu trabalho, do seu empreendedorismo, aí também na sua vida profissional, na família, na vida social. Como que está isso? E Jesus, quando manda fazer, nós temos sido obedientes, nós temos sido filhos obedientes ao Senhor, servos fiéis a Ele, ou temos mais questionado do que obedecido? Aquela festa tomou um novo parâmetro por causa do milagre que Jesus operou. Coisa maravilhosa, irmãos. E é isto que o Senhor Jesus quer fazer. Então, ali ficou essa lição maravilhosa e que eu deixo para a nossa meditação
nesta manhã de sexta-feira. Jesus, ele nos prometeu algo, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, creiamos, viu? Creia naquilo que ele te prometeu. Não importa de onde vai vir, como vai vir, quando virá. O importante é que eu tenho uma promessa e ela vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.